Graças e paz, irmãos, amém? Aproveita que você está de pé, abra sua Bíblia nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Igor. Atos dos Apóstolos, eu estou lendo na NVI, capítulo 1. Amém? Vou ler os primeiros, eu vou ler na verdade todos esses versículos até o verso 11 de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Diz assim: meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, ó Deus. Nós estamos aqui, Pai, mais uma vez diante da Tua palavra. Espírito Santo, venha sobre nós como o Senhor já está aqui conosco nesse dia, nessa noite. Falar aos nossos corações através da palavra, através daquilo que o Senhor tem deixado para nós, Pai. Que o Senhor possa falar grandemente aos nossos corações, que nós possamos sair daqui cheios do Teu Espírito Santo, que nós possamos sair daqui renovados pelo Espírito Santo, que nós possamos fechar essa série de cultos ainda mais cheios, Senhor, da presença, alegres no Espírito, vivificados e revestidos pelo poder, Senhor. Sabemos que temos muitos desafios, muitas lutas, muitos desertos, muitas dificuldades, e nós também sabemos que o Senhor é um Deus que está conosco em todos os momentos e cuida de nós. Pai, que o Senhor venha falar através da Tua palavra a cada coração, a cada realidade aqui nessa noite, que o Senhor possa falar e trazer, Pai, vida, Senhor, mais que abundante. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Estamos no último dia do Geração Viva. Tem sido uma bênção, amém? Tive ontem em Piranga, também estava uma bênção. O pessoal foi para Paula Cândido, estava uma bênção. E aqui também não foi diferente. Deus tem falado muito conosco. E nesse último dia do Geração Viva, Deus tem me dado uma palavra que se intitula Floresça onde Deus te plantar. Amém? Você pode falar para o seu irmão? Eu vou pedir para você falar para o seu irmão. Fala com ele: floresça onde Deus te plantar. Eu ganhei uma placa dessa, acho que foi da Vitória. Não sei se foi da Vitória, uma das meninas que fica me dando plaquinha lá em casa. Não sei se foi Elisa. Tem um livro, né? Mas tá a plaquinha lá. Esses dias eu estava prestando atenção nas mensagens aqui no culto, e Deus falou no meu coração essa mensagem: floresça onde Deus te plantar. Ontem nós tivemos ali em Piranga, Deus usou poderosamente a vida do Lauro, ali para falar o nosso coração. E ele falou algo que eu vivo a minha vida assim também. Eu prego o que eu vivo. Não tem como eu pregar coisa que eu não estou estudando, coisa que eu não estou
que eu não estou lendo, que eu não estou fazendo devocional, mero. Tem jeito não, hein? Se eu for estudar algo e pregar outra coisa, na verdade, para que está servindo meu devocional? Lauro falou isso ontem e eu concordo com ele, né? Pastor Antônio Cirilo, nós cantamos a música dele, isso é antigo, ele falava isso naqueles cultos céu na terra. E nós aprendemos desde sempre que nós temos que pregar o que a gente está lendo, o que a gente está orando, o que a gente está cantando, o que a gente está fazendo. É por isso aí que o Espírito Santo vai trabalhando, né, Fatinha? Se Fatinha vier pregar aqui, ela vai falar de oração, de intercessão, porque Fatinha vive isso, ela respira isso. E Laura falava isso ontem e me provocou esse pensamento, que nós precisamos pregar do que falamos, do que vivemos. Esses são os atos dos apóstolos. Amém? Hoje eu estou sem, a mão está livre, então eu vou me arrumar, dar um jeitinho para minha mão aqui. Vou mexer muito com o braço. Nós falamos sobre atos dos apóstolos, atos de nós crentes. Nós estamos escrevendo o capítulo 29 de Atos, amém? Você crê nisso? Nós não estamos aqui, irmão, brincando, ou fazendo alguma coisa que, entretenimento, né, pastor Reinaldo? Pastor Reinaldo não acorda, ficar orando aqui, César o dia inteiro, passa mal, ansiedade, tanta coisa, nós estamos cuidando de vidas. E é isso que está escrito aqui, nesse capítulo 1, os atos dos apóstolos. Quando nós olhamos para esse livro e entendemos que a igreja é construída por meio de atos, a gente passa a entender que a nossa atitude, o nosso comportamento, o que a gente faz, são atos que glorificam o nome de Jesus Cristo. É isso aqui que Jesus deixou para esses apóstolos, aqueles primeiros apóstolos. E é isso que Lucas está escrevendo a Teófilo. O autor do livro Atos dos Apóstolos é Lucas. Lucas, que não foi discípulo de Jesus. Lucas, que era companheiro de Paulo nas caminhadas. Lucas, que escreve o livro de Lucas. E Lucas, que escreve o livro de Atos dos Apóstolos. Se você for estudar os livros de Lucas e Atos, Atos dos Apóstolos é a continuidade do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. Amém? E Lucas escreve esse livro, esses dois livros, endereçados a uma pessoa chamada Teófilo. Teófilo era possivelmente quem patrocinava Lucas, quem bancava os pergaminhos, que era caro demais. Olha que interessante, enxergue os Atos dos Apóstolos. Quando Paulo pregava a certa igreja, ele agradecia os irmãos que, por ofertas, ajudava ele levar a mensagem. Essa informação nos diz que os atos dos apóstolos, ele não é feito por apenas quem prega, é por quem financia, é por quem cuida, é por quem ora, é por quem reúne, é por quem jejua, é por quem está todo dia conversando nas células, em todos os lugares. Acontecem atos para que a mensagem de Cristo seja revelada nas nossas vidas. Amém? Nós estamos cumprindo esses atos. Todos os dias que você se reúne na sua célula, que você dá uma oferta, que você contribui para o reino, que você tira um tempo para um discipulado, que você tira um tempo de comunhão, que você tira um tempo de oração, você tira um tempo de louvor, você está contribuindo para os atos dos apóstolos. Nós estamos contribuindo para que essa obra de Cristo seja proclamada por toda a terra. O Geração Viva, eu estou, que acho que o 9º ano. O 9º ano que eu estou no Geração Viva e sempre ouvi: a igreja não se fecha no carnaval. Num tempo que todas as igrejas estão de retiro, nós estamos com as portas abertas, recebendo as pessoas, proclamando que Cristo vive. E isso aqui é maravilha demais. Vamos lá, que eu não posso me perder nisso. Deus, Ele quer que nós florescemos onde nós estamos plantados. Essa é a verdade de hoje. Eu quero que você guarde isso. Deus quer que nós florescemos onde Ele nos plantou. Ele quer fazer com que o evangelho dele seja proclamado por mim, por você, para milhares, para multidões, ou talvez para uma pessoa. Estava esses dias estudando sobre André, discípulo de Jesus, quase não tão falado, né, no texto, mas foi o primeiro discípulo de Jesus. E muitas pessoas às vezes acham assim: poxa, mas eu não falo a multidões. Quero te apresentar André. André é um apóstolo que não pregou a multidões, mas André ganhou apóstolo Pedro para Jesus.
Pedro pregava para multidões, mas André era irmão de Jesus. André era irmão de Pedro. E é André que estava lá com Pedro. Se você já assistiu The Chosen, você já captou. André pregou para Pedro, ganhou Pedro junto, os pescadores. E André, que foi aquele moço, quando Jesus estava pregando a multidões, e a multidão queria alimentar. E na hora do alimento, as pessoas começaram a falar, ué, onde eu vou comprar comida aqui agora? Não tem comida. É André que fala assim, Jesus, tem um menino aqui, com 5 pães e 2 peixinhos, e eu acho que tem alguma coisa a te oferecer. André, ele falou para Pedro, André, ele encontrou no meio da multidão alguém que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Talvez você é essa pessoa que seu ato não é tão falado como Pedro. Talvez você é essa pessoa que seu ato não é tão noticiado como Pedro, que foi o pai da igreja, que foi totalmente uma potência. Mas você é um André que está ali no ritmo, cuidando do seu discipulado, amando uma pessoa, cuidando dessa pessoa. O evangelho do Senhor está sendo proclamado. Deus, Ele nos coloca em lugares estratégicos, para cumprir o propósito dEle. O seu trabalho, a sua casa, o seu bairro, essa igreja, essa cidade, esta nação é o lugar que Deus nos plantou. E Deus quer fazer com que essa igreja, o seu trabalho, a sua escola, a sua faculdade, onde quer que você esteja, caminhe no sentido de que Cristo seja glorificado. Que o reino dele venha sobre nós, que a alegria do Senhor invada os corações, floresça onde Deus te plantou. Talvez eu nunca vou alcançar alguém na área, por exemplo, da engenharia. Eu não mexo com obra, mas Edson está lá sempre, né? Mexendo com a turma, conversando todo dia. Eu lembro quando eu construí, toda sexta-feira eu comprava uns pão com salame, ia lá para a obra, sentava, batia papo. Aí às vezes conversava lá com os meninos, eles perguntavam, você é crente, professor? Naquela época lá, eu às vezes eu conseguia conversar. Mas eu não consigo, eu não estou sentado todo dia na obra, eu não estou sentado num consultório médico, num consultório de psicologia, eu não estou sentado lá na Dalac todos os dias, né, Maurinho Valdete? Eu não sou um advogado, Vinícius, mas eu sei que o reino de Deus está sendo proclamado por todos que estão atendendo e falando no nome de Jesus pelas suas atitudes. Nós precisamos entender que o plano de Deus é que nós florescemos onde nós plantamos. Por muito tempo se achou que a igreja era feita de gente que prega, que canta, que dança. Ué, eu sou um zootecnista, como é que eu vou honrar a Deus com a zootecnia? Imagina, agrônomo, veterinário. Deus quer que o nome dele seja proclamado lá nas clínicas de veterinária. Lá nos locais onde as pessoas não enxergam, porque é assim que Deus faz. Deus nos coloca em lugares estratégicos. A sua posição é estratégica para o Evangelho de Cristo. Onde você está é um lugar estratégico. Laís está lá cuidando dos cabelos dos irmãos. Laís é estratégico. O Hélio está cuidando de carro. Ele é estratégico. A partir do momento que nós entendemos que o nosso propósito está além da do nosso ofício, nós passamos a cumprir os atos. Paulo, tão falado. Eu vou falar muito de Paulo aqui nessa noite. Paulo estava num lugar estratégico. Mas Paulo, nós entendemos que o chamado dele não é um chamado comum. Paulo era judeu e era romano. Ele tinha 2 características peculiares na sua vida. Por ser judeu, ele era zeloso. Ele era muito zeloso pela lei. Enquanto ele acreditava naquilo, estava meio sem consciência, ele fazia de tudo para que se cumprisse a lei. Paulo, ele tinha uma característica marcante. Ele entendia, desde cedo, aos pés de Gamaliel, que sua função era zelar pela lei, cuidar daquilo que ele aprendeu. Saulo, de Tarso. Tarso era uma cidade mais ou menos 100 mil. Uma cidade que tinha pessoas ali, muitos filósofos. Quando tem o problema da Grécia, né, que Roma, lá o cavalo de Troia, aquela história toda. A história diz que muitas pessoas saem da Grécia, muitos filósofos saem da Grécia, estoicos, Epicuro, esse pessoal vai para Tarso. E Saulo, ele foi ensinado desde pequeno na lei do Senhor. E ele leu a palavra. Saulo leu a palavra. Saulo, ele acreditava no único Deus. Saulo não era pagão. Saulo foi ensinado que a lei era o seu sentido.
Filipenses 3, capítulo 3, verso 5 e 6, ele dá testemunho de si mesmo. Pode colocar aí, Filipenses capítulo 3, verso 5. Paulo vai dizer o seguinte: quem sou eu? Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu. Verso 6. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça, que há na lei irrepreensível. Paulo estudava a lei. Nos tempos de Paulo, a mensagem de Cristo era escândalo. Nos tempos de Jesus também. Entende? Os apóstolos estão fazendo seus atos. Lucas, em algumas viagens, ele escreveu o que Paulo estava falando. É interessante isso. Quando Paulo vai, por exemplo, na sua viagem para a Europa, ele vai para Filipos. E quando o texto lá no capítulo 16 de Atos começa a falar, Lucas sai da terceira pessoa para dizer que nós estávamos lá evangelizando lá em Filipos. Quando as pessoas começam a se converter, quando os próprios romanos começam a perseguir Paulo pela mensagem, Lucas diz que estavam com ele, ou seja, ele narrava uma história que ele estava vivendo. São atos. Se você pega o evangelho de Lucas, quando ele começa a escrever a Teófilo, ele diz no capítulo 1, lá no início: eu tenho provas oculares, verídicas do que está acontecendo aqui. E ele faz questão: excelentíssimo Teófilo, eu falo de algo que é verdadeiro e tenho testemunhas oculares. Ou seja, os textos, eles tinham vida. E quando nós passamos a entender que tinha vida, a gente passa a entender que o Senhor quer nos plantar em locais estratégicos. Não sei se você sabe, mas muitas das cartas, muitos dos escritos não eram escritos por Paulo. Ele ditava. Tinha que ter um personagem chamado escriba. Ele ditava a carta e o escriba escrevia. É muito interessante. Você acha que esse escriba não tinha uma função? Ele tinha uma função no reino de Deus. Então Paulo, ele tem um encontro com Jesus. Ele era judeu, ele era romano. E no capítulo 9 de Atos, se você puder acompanhar, nós sabemos da conversão dele. O texto diz, no verso 1, que enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. A história narra, Paulo aparece, ele consentindo com a morte ali de Estevão. E ele consentiu com a morte de Estevão, ciente que ele estava certo. Ciente que ele estava certo. Às vezes a gente olha para Paulo e fala assim: nossa, Paulo maldoso, né? Não, ele acreditava no único Deus verdadeiro. E para muitas pessoas, Estevão era herege, né? Se você pegar o texto e ler com calma a lei, você ia entender que Paulo, quando ele participa daquele momento de ver Estevão, você vai perceber que ele está consentindo. É um jovem Paulo, ele está consentindo com aquilo porque no texto lá da lei, se eu não me engano, Deuteronômio 13, diz que aqueles que professassem heresias deveriam ser mortos e apedrejados. Esses dias eu vi um meme, licença para isso, na internet. Estevão no céu e vem Paulo subindo. O que Estevão pensava, né? O que Paulo está fazendo aqui? Paulo, ele acreditava naquilo. Ele era zeloso. Ele não era um zelote. Zelote era Tiago, discípulo de Jesus. Tiago, Alfeu ou Jerônimo. Ele era um terrorista. Era um terrorista. Porque os zelotes, eles matavam todo mundo que acreditava em outras coisas. Era um zelote. Mas Tiago, filho de Alfeu, sabe o que ele fez? Ele deixou Jesus transformar o coração dele. Talvez Tiago era para ser amigo de Judas. No último, era distante de Jesus. Mas Judas não deixou o seu coração ser transformado. Tiago deixou. De zelote, ele passou a ser discípulo de Jesus. Atos dos Apóstolos. Da mesma forma, Saulo, ele tinha um entendimento, ele tinha um olhar muito fechado na lei. Mas Paulo, quando ele se depara com Jesus, e aí entra os Atos.
o livro de Atos dos Apóstolos tem duas figuras principais. A primeira figura é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está passando por todo o livro de Atos. É o Espírito Santo. Mais importante figura do livro de Atos. É o Espírito Santo que está ali naquele povo no capítulo 1, no capítulo 2. E o Espírito Santo que está participando daqueles atos. A segunda figura muito importante do livro de Atos é Paulo. Você vai perceber que a influência de Paulo, ele tinha os dois nomes, né? Saulo, nome judeu, Paulo, nome romano. Esses nomes, Paulo, ele tem um percentual muito grande no Novo Testamento, escreve várias cartas, uma influência grande. E ele acreditava na lei, tanto é que na carta aos Gálatas, que se diz que é uma das primeiras cartas que Paulo escreve, talvez a carta à Galácia, aos Gálatas, e a carta também aos Tessalonicenses. Essa primeira carta, Paulo fala muito do seu ministério, que Jesus o chamou, que Jesus o colocou, e esse ministério foi colocado por Cristo. E ali Paulo inclusive tem uma discussão com Pedro. Se você entender, Pedro era um grande apóstolo. Deixa ele tranquilo aí, presta atenção, cara, para estar sossegado. Amém, Deus te abençoe também, queridão. Amém, Deus abençoe. Então, Pedro era uma grande figura do Novo Testamento. Pedro tem uma influência enorme. Pedro era o maior dos discípulos. Você vai abrir o livro de Gálatas, capítulo 1, está lá, Paulo falando com ele, chamando ele de hipócrita, porque ele não estava sentando com os gentios. Você vê que Paulo tem uma influência grande no texto. Paulo gasta tempo para falar aos Gálatas, para falar aos Coríntios. Ele foi questionado pelo seu ministério, ele foi questionado pelos judeus, ele foi questionado pelos romanos, mas Paulo, ele tinha uma vocação. Onde estava a vocação? Quando Jesus, o Espírito Santo, o toca fisicamente ali no caminho de Damasco. Damasco estava em torno ali de 300 quilômetros de Jerusalém. Damasco, na Síria, ainda existe. Existe Damasco lá, a rua direita está lá, era a rua que ligava o oriente ao ocidente de Damasco, os portões da cidade. Paulo tem um encontro no caminho de Damasco, eram em torno de 300 quilômetros, então ele tinha tempo. Paulo possivelmente estava a pé, não estava a cavalo. Os costumes de judeus eram andar a pé, os romanos andavam a cavalo. Então a Bíblia não diz que ele estava a cavalo, mas a gente pode inferir que ele estava caminhando. Seguindo para Jerusalém, andar 300 quilômetros é um caminho, né? E ele tem um encontro. Isso é maravilhoso, ele tem um encontro. E no encontro, está no verso 4 do capítulo 9, diz assim: ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Isso aqui muda a história de Saulo. Esse encontro muda a história de Saulo. Saulo, ele entendia da lei, ele era um fariseu. Gamaliel era um dos principais fariseus, ele tinha teologia. O Paulo, ele era um cara renomado, ele não era, né, ele era diferente, ele era doutor. Mas quando ele se depara, César, com o Espírito Santo, as coisas mudam. O Espírito Santo toca, Jesus aparece para ele. E se você entender de lei, da Bíblia, você vai perceber que no Velho Testamento, Deus só aparecia por teofanias. Ele aparecia por movimentos, mas não tinha encontros assim. Como assim eu estou falando com Jesus? O Jesus que há tanto ele perseguia, que ele achava que era herege. Saulo tem um encontro com Jesus, com o Espírito Santo. E ele diz, Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. E aí a história conta, o texto conta aqui do capítulo 9, que Saulo, ele precisa entrar na rua direita. Não, na verdade a rua direita é Ananias, né? Ele precisa encontrar com Ananias. O Espírito Santo vai lá e fala com Ananias: vai pregar para Saulo. Aí Ananias questiona, né? Fala: vou pregar para um homem que quer me matar? Dá não, hein? Mas o Espírito Santo guia Ananias. E Ananias chega diante de Paulo. Aleluia. No verso 11, o Senhor disse a Ananias: vá à casa de Judas, na rua chamada direita. Essa rua chamada direita é porque Damasco tem uma arquitetura romana. Depois olha no YouTube, na internet para você ver, é bonito. As ruas romanas
Tinha uma avenida principal que cortava a cidade inteira. Era essa rua direita, onde tinha comércio, questões sociais, era essa rua direita. E aí pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. E o texto diz, isso é maravilhoso, ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. E aí o Senhor dá uma ação para esse homem chamado Ananias. O Senhor diz para ele: César, vá. Vá. E a Bíblia deixa aqui, olha lá, uma exclamação: vá. Vá. Como se dissesse: ô Ananias, eu te plantei aqui para você ir lá e falar para Paulo. Eu comecei essa palavra dizendo que Deus nos coloca em locais estratégicos. A estratégia de Deus para Ananias é: enfrenta o pior dos perseguidores, porque lá eu vou fazer mudança geral. Eu tenho uma história marcada com esse homem. Vá. E eu vou fazer uma pausa profética aqui nessa noite. Jesus está dizendo para mim e você nessa noite: vá. Vá. Onde que o Senhor tem plantado? Onde que o Senhor tem te colocado? Olhe para o seu trabalho, faça uma reflexão de minutos, segundos e pense: onde é que é para você ir? Ananias diz ao Senhor: Deus, como assim eu preciso de ir? Vá. E Ananias, ele responde, ele fala, o Senhor diz a Ananias e fala: este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. A mensagem de Ananias, ô Homero, não era uma mensagem triunfalista. Vá que você vai ficar rico. Vá que você vai ter área VIP para entrar. Vá que você vai conseguir ser maravilhado. O Espírito Santo vai te dar tudo o que você pediu. Não, vá que eu vou mostrar para ele o tanto que ele vai sofrer. Vá, eu vou mostrar para ele o quanto é duro praticar essa missão, esse propósito. Jesus já dizia isso certo tempo. Dizia: como é difícil seguir os meus caminhos. A mensagem de Ananias, a profecia de Ananias, não era uma profecia triunfalista ou ufanista que mexesse com o ego de Saulo. Não, Saulo estava sem os olhos, não enxergava. E para a lei, quem não enxergava estava em pecado. E Saulo está lá, recebe essa mensagem. Verso 17. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Eu me lembro de Davi quando foi consagrado. Se você quiser fazer uma alusão ao Velho Testamento. Desde criança eu lembro desse texto. Quando Samuel unge Davi, a Bíblia fala que o Espírito Santo se apoderou da vida dele. O Espírito Santo é o personagem principal das nossas vidas. Ninguém teria condições de convencer Paulo que Jesus era Senhor e Rei dos Reis. Somente o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo tinha a capacidade de convencer esse homem. Pela graça do Senhor, pela virtude do Senhor, pelo aquele toque, que ele saberia que de fato Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. A Bíblia diz, e aqui você continua lendo comigo, no verso 18: imediatamente algo como as escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, porque estava com fome, né? Fez uma boquinha, crente adora comer. Né, Caleb? Misericórdia. Fez uma boquinha, recuperou suas forças. O que ele foi fazer?
Foi para Damasco, em Jerusalém. Recebi o próprio Deus, o próprio Senhor falou comigo. Saulo foi lá, cheio do Espírito Santo. Já viu essa história? Quando a gente aceita Jesus, a gente tem um encontro com Jesus, a gente sai pulando, exaltando, pastorzão. Fala, vou proclamar. Você ora até pela parede. Eu vou no CNC, eu vou para o encontro, eu vou para isso, eu vou para aquilo. Vem em todo culto. Porque ele estava cheio do Espírito Santo. E aí nós achamos o dunamis, né, esse poder, esse ímpeto que estava falando no capítulo 1, que nós não vamos ter nenhuma barreira mais, que tudo vai acabar, bora pregar o evangelho, porque o Senhor me falou comigo, mudou a minha história, de forma sobrenatural. Eu te convido a ler o texto e falar assim, eu quero uma resposta racional para o que aconteceu com Saulo. Não tem, é Damasco. Não tem. Eu quero uma resposta racional, por que você serve a Jesus? Não tem. Você serve porque o Espírito Santo tocou o seu coração um dia. Você serve porque o Espírito Santo move a sua vida. Você serve porque você crê que o Espírito Santo está aqui. Mas ele é invisível. Mas ele é real, ele é vivo. É por isso. Saulo ele sai daquele lugar, ainda com seu nome judeu. Ele sai para proclamar, ele vai para Damasco, que era grande lugar, a Antioquia estava ali, a igreja estava ali, ele começa a pregar, ele vai para Jerusalém, e ele começa a ter os seus primeiros opositores, e ele fica ali em torno de 3 anos, pregando, tentando, e começa a perseguir. Aí Saulo, bonitão, ele encontra um cara chamado Barnabé, maravilhoso, pouco falado, né? Mas Barnabé começa dá ordem para ele. Ali tinha Barnabé, tinha o próprio Tiago, meio-irmão de Jesus, que era pastor da igreja de Jerusalém. Ele começa a ter problemas, e aí a Bíblia parece que perde um pouco, não fala mais sobre ele, porque entra na visão de Pedro para Cornélio. Pedro ainda tinha um ministério aqui. Você pega o texto, Pedro vai ter um contato, Jesus vai dar visão para Pedro, e Pedro vê que tinha que ir para os gentios. Pedro, ele vai à casa de Cornélio, ele tem que explicar a igreja, e lá no capítulo 13, nós vemos novamente Saulo aparecendo, lá na igreja, e aí vem Barnabé para discipular para Saulo. Aí você acha que Saulo já começa o ministério, né? Eu vou fazer aqui estudos que eu fiz, a Bíblia não diz quantos anos que ele tinha, mas diz que ele era jovem, em torno de 20 a 30 anos. Nessa faixa, até 35. Depois o César me corrige. Tive que estudar para achar esse número, né? De 20 a 35 anos, uma faixa longa, né, Isaac? Depois você me ajuda. Você gosta? Ele fica um Gamaliel até 15. Ele está em torno de 30 ali. E ele tem um encontro em Damasco. E aí ele fica 3 anos em Jerusalém. Depois ele volta para Tarso. Sabe quem manda? Barnabé. Volta para Tarso, que está tendo muita perseguição. Ou seja, fica 10 anos em Tarso. 10 anos, a Bíblia fala. 10 anos em Tarso ali cuidando, discipulando, aprendendo, entendendo a palavra. Porque eu vou te usar muito ainda. Deus planta Saulo ali em Tarso. E ele começa a aprender qual era a profissão de Saulo. Ele era fazedor de... E não é no espiritual não, ele fazia tenda de verdade, porque Tarso tinha uma produção têxtil. Floresça onde Deus te plantar. Antes de Paulo fazer suas viagens missionárias, antes de Paulo escrever suas cartas, antes de ele assumir o seu nome Paulo, romano, para que ele pudesse alcançar muitas pessoas, Saulo volta para Tarso, Saulo de Tarso. Vai fazer tenda, vai cuidar, vai experimentar, vai ser discipulado, vai ser cuidado, vai entender. E a Bíblia deixa 10 anos sem muito contexto. E ele volta. E ele volta com a primeira conversa, e é interessante demais. Você tem que ver lá o curso de CMC do Panorama Bíblico, que a gente gasta tempo lá. A gente vê que Paulo, ele passa por uma transformação muito grande, a partir do momento que ele conhece Jesus ali no caminho de Damasco. E ele começa a usar, ele começa a ter um impacto muito grande nesse processo. E ele começa a fazer suas viagens. O primeiro caminho que ele faz, ele vai para as Arábias. Por que ele vai para as Arábias? Logo após a conversão ele vai para as Arábias, né? Vou para a Arábia para fazer o quê? Para evangelizar, ele era muito perseguido.
E depois ele vai para a Europa, ele vai para a Galácia, depois ele vai alcançar todo um povo que não seria alcançado. Eu me lembro aqui, eu falei de Tiago, filho de Alfeu. Dizem que o evangelho ali na Índia, uma das principais pregadores ali era Tiago, o zelote, o terrorista. Deus foi mandando e Deus foi expandindo o evangelho. Se você pegar o texto que nós lemos, capítulo 1 de Atos, estou que mexo Bíblia. O verso 8, texto que a gente lê direto. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Deus reservou os confins da terra para Paulo. Um ministério sofrido. Não temos tempo de falar de tudo o que Paulo passou. Passou por naufrágios, passou por perseguição, tanto de judeu quanto romano. Paulo sofreu na sua pele as dores de Cristo, se tornou o maior dos apóstolos, se tornou maior, que eu digo, no sentido de ter volume de lições para nossas vidas, porque Paulo, ali em Damasco, passou por uma transformação e encontro com o Espírito Santo. Eu comecei essa palavra dizendo, eu volto a dizer, o maior personagem do livro de Atos é o Espírito Santo. E Paulo, ele floresceu onde quer que ele passou. Ele passou por dificuldades, passou por viagens, e essas viagens precisavam ser financiadas, e os irmãos ajudavam. Ele passou por prisões difíceis, prisões que para muitos poderia ser o fim. Me lembro, o pastor César pregou das igrejas aqui ontem, 7 igrejas da Ásia. Me lembro de João, preso na ilha de Patmos. João preso na ilha de Patmos. E o Espírito Santo revelando para ele aquilo que nós lemos hoje. Quantas vezes nós olhamos para o sofrimento e olhamos como se fosse o fim. Como se fosse o momento em que Deus fala assim, acabou para você. Como se fosse o momento em que nós olhássemos para aquilo e falasse assim, ué, eu achei que era tudo bom, eu tive a conversão, eu encontrei com Cristo, achei que a partir de hoje era tudo bom, e eu estou sofrendo. Paulo diz, eu trago as marcas de Cristo na minha vida. Paulo, ele viveu, apesar da sua cidadania romana, ele passou por problemas e por perseguições. Curiosamente preso em Roma, né? O propósito de Deus na vida de Paulo, dos apóstolos, é um propósito que vai além daquilo que nós entendemos. E hoje eu quero te dizer que quem convence nós do nosso propósito é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que moveu Paulo durante suas viagens. A Bíblia não deixa de narrar os problemas de Paulo, dos conflitos que ele teve com Barnabé, com João Marcos, os conflitos que ele teve na igreja. Mas a Bíblia diz que aquele homem, ele foi cheio do Espírito Santo, e onde ele passou, ele floresceu. A carta de Filipenses, se você puder abrir comigo, capítulo 4, quase acabando, amém? Vocês estão comigo aí, irmãos? Capítulo 4 de Filipenses, é um capítulo clássico. Paulo estava numa cidade, Filipos era uma cidade de aposentados romanos, militares, né? Uns aposentados lá. E ele teve ali problemas, porque quando ele vai pregar em Filipos, tem várias pessoas que aceitam a Jesus. Ele elogia muito a igreja de Filipos, mas ele passa por problemas ali. E Paulo, ele está preso em Roma, escrevendo aos filipenses. Ele está preso em Roma, servindo lá. E ele diz assim no verso 4, capítulo 4, verso 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmão, floresça onde Deus te plantar.
A prisão não foi suficiente para apagar aquela chama do Espírito Santo do encontro de Damasco. A prisão não foi suficiente para acabar com aquilo que o Senhor tinha feito para Paulo. A profecia de Ananias era: você sofrerá. A prisão não foi capaz. O encontro com Jesus, o encontro com o Espírito Santo, mudou toda a trajetória de Paulo. Se antes ele era um perseguidor, ele passa a ser perseguido, e ele aceita essa perseguição, porque o propósito sobre a vida dele é que ele precisaria florescer onde ele fosse plantado. E eu quero aplicar na sua vida, nessa noite, na minha vida. Talvez você esteja vivendo situações em que você se pergunta o porquê de servir a Deus, o porquê de estar aqui, o porquê que você ainda dá atenção à voz do Espírito Santo. Ele me mandou aqui para te dizer que nunca mais será igual a partir do momento que nós encontramos com Ele. Floresça onde você está plantado. Poxa, mas eu estou vivendo por 10 anos num problema. Floresça onde você está plantado. Eu estou num contexto que a gente lançou o livro aqui, os irmãos têm lido, têm dado retorno para a gente, tem sido maravilhoso. Mas os irmãos estão lendo as nossas lágrimas. Todas as vezes que eu entro na igreja, eu olho para esse canto aqui, eu lembro do que aconteceu aqui dia 20 de maio. E eu achei que eu estava preparado para aquilo, pastor César. Aquele dia difícil. Mas um dia, sentado lá em casa, o Senhor falou: floresça onde você está plantado. Irmão, você tem as suas situações e eu sei disso. Irmão, não tem ninguém que tem um sofrimento maior do que o outro. Mas a Bíblia diz que nós precisamos florescer em meio à dificuldade. Paulo, ele pregou para guardas quando estava preso. Ele escreveu cartas que nós lemos enquanto estava preso. A prisão de Roma, por exemplo, era uma prisão horrível. Uma prisão escura, tinha um buraco. Vê no YouTube, você vê lá. Tem lá no YouTube, você pode visitar a prisão dele. Vai lá, entra assim, prisão de Paulo em Roma. Era um fosso escuro, só tinha um lugar para fazer suas necessidades. Não era a prisão que você está acostumado a ver aqui não, com grade não, era um fosso, um buraco. Paulo entrou naquele buraco, ficou lá por anos. Tem época que ele começa a falar: eu estou fraco, porque de fato, não tinha o que fazer, não tinha o que reclinar a cabeça, não tinha nada, era um buraco, ele estava lá. Mas lá, ele pregou para guardas. Lá Paulo escreveu as cartas que você está lendo. Uma das cartas mais maravilhosas que você lê e fala assim: alegrai-vos, mais uma vez alegrai-vos. Ele está lá na prisão olhando para uma figura, numa parede preta, sem luz, sem nada. Porque ele entendeu que nós precisamos florescer onde estiver plantado. Coloca no seu coração, não há luta, não há coisa terrível. Jesus passou por tentação no deserto. E a voz lá que falava que: vem cá, se me adorarás, terá tudo. Pá, não era de Deus, era de Satanás. Na hora que você está na luta, você vê alguém te dizendo: vem cá, porque o Senhor vai te dar tudo, transforma isso. Não, irmão, só suporte a luta. No dia bom, sabe o que você faz? Você corre. No dia ruim, sabe o que você faz? Você anda. Mas não para. Tem dia que a gente só anda, tem dia que você levanta só porque precisa levantar, porque você tem uma rotina para fazer. Por isso que é importante ter rotina, prático, tem uma rotina de fazer de vida. Tem dia que você vai acordar, o dia vai passar o dia inteiro, chegou no final, você vai dizer: Senhor, obrigado pelo dia, amém, glória a Deus, vou dormir porque amanhã será um novo dia. E aí Jesus diz lá em Mateus 6, por que te preocupas tanto com amanhã? Por que andeis ansiosos com o dia de amanhã? Se a flor do campo eu cuido, se eu cuido dos passarinhos, por que nós estamos preocupados com o dia de amanhã? Jesus vai dizer assim, Vinição: basta cada dia o seu mal. Por isso que eu aconselho, nos discipulados que eu faço na célula, eu falo com os irmãos: irmão, vamos orar hoje para uma noite de sono em paz, porque a Bíblia diz que os seus amados Ele dá enquanto dormem. Sabe quando o dia está ruim? Dorme mais cedo, irmão. Dorme mais cedo, larga o celular. Dorme mais cedo, descansa assim. Eu falo assim: Senhor, me dê um sono abençoado. Fecha o olho, dorme. Você não tem menino pequeno para te atrapalhar a dormir? Dorme a noite inteira. No outro dia você vai acordar. Isso é biológico, seu cérebro, hormônios, tudo vai funcionar melhor. Eu gosto de fazer devocional cedo, acordando meus filhos, porque depois que eles acordam, papai toda hora. Mas você acorda com a mente limpa para ler a Bíblia? Todo dia eu leio 4 capítulos da Bíblia, para ler anual, né? 4 capítulos. Vou lá, leio 4 capítulos, leio meu livrinho, oro ali, ouço uma música. Os me acordou, já passou.
o cérebro limpo. Durma. Às vezes o algo mais espiritual que você pode fazer é dormir no dia mau. A Bíblia fala, os seus amados Ele dá enquanto dorme. Eu oro aqui para que vocês tenham uma noite de sono abençoada essa noite. Que você acorde amanhã revigorado. Porque Paulo, quando estava lá no Damasco, lá, assim que Ananias dava a profecia, ele falou assim, vou comer um pouquinho porque vai fazer bem. Nós precisamos entender, no dia mau, faça o básico. No dia que estiver bom, irmão, corra muito, corra muito. Mas eu sempre vou prosseguir para o alvo que é Cristo. Nessa noite, irmão, se você sentisse a presença de Deus, estou sentindo aqui, maravilhosa. Deus falou tanto comigo esses dias, porque eu preciso correr no dia bom. E no dia que não estiver tão bom assim, eu vou ficar quietinho, o Espírito Santo me ajuda, passa, e nós vamos de novo no outro dia. Porque é assim que o Espírito Santo quer que nós fazemos os nossos atos, os atos daqueles que creem no nome de Cristo Jesus. Aleluia. Paulo disse, eu aprendi a ser contente, tendo muito, tendo pouco. No dia bom, no dia ruim. No dia que tem muito dinheiro, no dia que tem pouco dinheiro. Sabe o que ensinou isso a Paulo? Ao seu caminhar com Deus. Sabe como era conhecido o pessoal que servia a Jesus na época lá de Saulo ainda, que estava perseguindo? O pessoal do caminho. A turma do caminho. A turma que está caminhando todos os dias. Filipenses 1, 12, 14, ele diz, as coisas que me aconteceram eu tenho antes contribuído para o progresso do Evangelho. Pastor lá do Peru, pastor, esqueci, Fernando, pastor Fernando, desculpa. Um dia que ele pregou aqui, muitos anos atrás, ele falou assim, aquele texto que ele disse, que é como é preciosa o sofrimento na mão do Senhor. Como é precioso. Um dos capítulos do livro que eu escrevi da Ló, vocês estão lendo, é que ela exalou o perfume de Cristo. Você sabe como exala perfume? Não é bonitinho não. Tem que apertar, amassar. Mas você está pregando um evangelho derrotista? Não. É nas mãos do oleiro que nós somos amassados, nós somos revigorados, nós somos, passa o óleo, o bálsamo e nós caminhamos. Nós caminhamos. Nós caminhamos não porque nós temos força, nós caminhamos porque nós estamos na mão do Senhor. E o perfume de Cristo vai sendo exalado, você vai sofrendo, as pessoas vão vendo o seu testemunho. E esse testemunho fala de quem? De você? Não, fala do nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Às vezes a gente tem um poder de falar assim, como eu vou construir na vida de alguém? Você está fazendo, seus atos estão falando por você. Que nós possamos ter atos que proclamam o nome de Jesus, como Paulo diz, contribuindo para o progresso do Evangelho. Às vezes, em vez da gente perguntar, por que eu estou aqui? Quantas perguntas a gente faz? Por que eu estou aqui? Por que eu estou nessa cidade? Jovem assim, né? Por que eu escolhi esse curso? O que eu vou fazer da vida? Eu já tive essas perguntas existenciais, né? Eu vou fazer psicologia ou vou fazer matemática? Coisas nada a ver. É assim que chega a pergunta para a gente, o que eu vou fazer? O que sou eu? Começa a perguntar, como eu posso frutificar para a glória de Deus? Talvez o lugar que você esteja. Eu lembro na época que eu cortava cabelo, que eu passei uns 4 anos trabalhando só porque eu precisava do dinheiro. Era horrível. Os últimos 4 anos era muito difícil. Eu fiquei 10 anos cortando cabelo. Nos últimos 4 anos, eu tive crise de ansiedade, tive estafa, porque eu odiava o que eu fazia. Só que eu precisava fazer, eu tinha que pagar as contas. Talvez você está fazendo algo que você não queira fazer hoje. Mas eu pensava na época, Senhor, me ajuda a sair disso aqui uma hora. Mas passou. Floresça. Talvez você não esteja no lugar que você queria estar, mas nós precisamos entender que o que Deus já colocou em suas mãos é para que nós plantemos sementes e que possam florescer frutos para a glória dele, amém? E eu quero encerrar essa mensagem concluindo como nós podemos florescer onde Deus nos plantou. Primeiro, 4 coisas. Primeira coisa, reconheça que Deus tem um propósito na sua posição atual. Deus tem um propósito no que você está fazendo, irmão. Eu estou trabalhando lá, eu estou fazendo coisa nada a ver. Deus tem um propósito nisso aí. Quem vai revelar? É Ele. Não sou eu não tenho esse espírito de mandinar não, né? Irmão, como é que eu vou fazer? Começa pelo que você está fazendo, sua família. Quantas famílias destruídas?
Mude sua história primeiro. Então comece a entender. Deus tem um propósito. Segundo, para de reclamar e veja as oportunidades ao seu redor. Nossa, pesado, hein? Verdade. E eu tenho que fazer um parênteses aqui, porque às vezes a gente fala assim, para todo mundo, para de reclamar. Às vezes não, às vezes as pessoas estão precisando de necessidade. E eu vou te convidar, se você estiver passando uma necessidade muito terrível, você vai nos procurar. Pastor Reinaldo está aqui, projeto Espalhe o Amor, como é que é? Movimente o Amor, aí eu estou falando espalhe. Movimente Amor, nós vamos cuidar de você, para você não passar necessidade, a igreja vai cuidar de você, para você não passar necessidade, para você continuar aí para frente. É assim, não é, Pastor Reinaldo? É assim, não é, pastor César? Está aqui, não sou eu que estou falando não, sou ele que está balançando a cabeça assim. Nós somos igreja, irmão. Às vezes você está vendo do seu lado um casal que está precisando de um apoio, estende a mão, irmão. Às vezes o cara está precisando de comida, dá comida, irmão. Ah, eu não tenho, vamos fazer um jeito aí, vamos arrumar comida para a pessoa. Nós precisamos fazer a nossa parte, porque senão a gente fala, está só reclamando, mas o cara está precisando de comer, ué. Está precisando de um emprego, vamos ajudar o irmão, nós temos que ser igreja nisso. Beleza, arrumou isso aí? Bora para frente, vamos continuar. É assim que funciona. Terceiro, use o que você tem, use seu talento. Né? Às vezes você fala bem, use seu talento de falar, não fique acuado. Use sua cultura, às vezes você é um cara sábio, que lê muito. Faz um clube de leitura, jovem, né? Conversa, faz uma célula com gente, usa a sua cultura. Usa a sua profissão. Usa a sua profissão para o reino de Deus. E quarto, que é o mais importante, confie que Deus está no controle. Mesmo quando você não entende o porquê. Às vezes você está fazendo algo todos os dias, você está fazendo, está cumprindo, e você pensa assim, poxa Deus, não está dando certo. Só vou te falar algo, confie no Senhor. Confie no Senhor. Eu quero que você fique de pé nessa noite. Amém, eu quero que você, nessa noite, eu acho que o louvor tem que subir, né? Cantar aquela música do Espírito Santo, nosso amigo Espírito Santo. Mas eu quero orar com você nessa noite. Amém? Entenderam a palavra, meus irmãos? Então fala para o irmão que está do seu lado, floresça onde Deus te plantou. Floresça onde Deus te plantou. Aleluia. Eu quero te convidar a orar comigo nessa noite, a cantar. Eu estou terminando, já nós terminamos aqui. Mas eu não posso sair daqui sem orar com você, sem clamar ao Espírito Santo, porque aquilo que a gente prepara, a gente dedica, né? Mas é o Espírito Santo que convence o homem, é o Espírito Santo que nos ajuda, né, Homero? E nessa noite eu quero orar com você aqui nessa noite. Quero que você feche seus olhos, se os meninos quiserem fazer um fundo aí, fica à vontade. Canta aquela nossa amiga Espírito Santo. Amém? Quero começar a orar por você. E eu quero fazer algumas orações. Primeiro por você, pela sua pessoa. Talvez você esteja aqui nessa noite pensando assim, Deus, qual o teu chamado na minha vida? Talvez você ouviu aqui. Eu não quero que você seja convencido por palavras. Quero que o Espírito Santo fale ao seu coração. Quero orar por você. Senhor Jesus, eu apresento aqui os nossos irmãos, a individualidade de cada um, Deus. Sabemos que o Senhor fala primeiro ao nosso coração. E aqui, Senhor, eu quero orar, Senhor, por corações que talvez possam estar decepcionados, talvez possam estar distantes do Senhor, mesmo estando na igreja. Nós somos uma comunidade de fé, e nós sabemos, Pai, que cada realidade é uma realidade, cada pessoa é uma pessoa, cada coração é um coração, cada sentimento, cada pensamento. As palavras que a gente fala podem ter vários sentidos, mas eu oro por cada um, e a tua palavra diz que o teu Espírito conhece cada um. E nessa noite eu quero apresentar o teu filho, a tua filha, ó Deus, que está precisando de ouvir a tua voz. Senhor, fala aos corações aqui nessa hora, Deus. Eu oro que fale, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor nos enviou ao Espírito Santo, e eu creio que o Espírito Santo fala em cada vida, em cada coração. E nessa noite eu peço, Senhor, que o Senhor fale nesses corações, individualmente, Deus. Revele o teu propósito. Da mesma forma que essa palavra tem colado no meu coração, floresça onde Deus te plantou. Oh Deus, Senhor, coloque agora nesses corações. Eu oro, Espírito Santo, pedindo ao Senhor a misericórdia, porque eu não consigo fazer e nem convencer ninguém de nada, mas eu creio que o teu Espírito Santo fala aqui nesse lugar, Senhor. Oh Deus, o Senhor fala ainda nos nossos dias.
Nós acreditamos nos dons espirituais, nós acreditamos que os dons não cessaram, e nós acreditamos que sim, o Senhor ainda fala nos nossos dias. Nós somos continuistas. O Teu Espírito fala, o Teu Espírito está aqui nessa noite, falando a cada coração, a cada vida. Desperta nesse coração. Ó Deus, como o Senhor usou Ananias naquele dia para Paulo, me usa aqui para dizer: vá ao seu propósito, vá àquele sentido que Deus tem colocado. Dê sentido às nossas vidas. Nós estamos num congresso, Senhor, onde nós abrimos mão do nosso tempo para estar aqui com o Senhor, e há motivos para nós estarmos aqui. Deus, fala esse coração, amado Deus. Oh Deus, fala esse coração, aleluia. Que o Senhor possa trazer, Senhor, profundidade do Teu Espírito Santo, Deus. Que essa pessoa que está aqui possa entender que o Senhor tem uma identidade para ela, que o Senhor tem, Senhor, um propósito para realizar, e de fato um propósito que vem dos céus. Espírito Santo, sopra, Senhor, nos corações aqui nesse lugar. Sopra uma realidade de propósito, sopra uma nova realidade. Nós queremos sair daqui diferentes como começamos. Nós queremos sair daqui, Senhor, cheios do Teu Espírito Santo. Que a presença, o zelo pela Tua presença possa comunicar a nossa vida, Deus. Eu oro, Senhor, por esse coração. Corações feridos, corações distantes, corações frios. Eu oro, Senhor. Pai, traga de novo o Teu Espírito. Faz de novo aquilo que nós vimos nos primeiros dias da nossa fé. Faz de novo, revela de novo, traz de novo, Senhor, o Teu Espírito. A Tua presença é tão real aqui, Deus, e nós oramos por isso. Nós sentimos a Tua presença. Nós, Senhor, essas emoções do nosso coração, sente o Teu Espírito aqui, Senhor. Aleluia, aleluia. O Teu Espírito é bem-vindo no nosso lugar. Que haja um movimento de transformação, que haja um movimento de vida, vida mais que abundante, vida, Senhor. Ah, Deus, vida, Pai. Sopra, Senhor, sopra nos corações, nos propósitos. Os jovens tenham visões, Pai. Que os nossos velhos tenham sonhos. Deus, nós oramos aqui nesse lugar porque cremos, Pai. Cremos no Evangelho genuíno, no Evangelho que transforma, no Evangelho que transformou a nossa vida. Oh Deus, obrigado, Senhor. Nós queremos dizer, Pai, o que vamos fazer. Ah, Senhor, o que vamos fazer se só Tu tens as palavras de vida? Para onde nós iremos? Fala aos corações, Deus. Deus, que essas minhas palavras toquem individualmente cada coração. Que eles saiam daqui transformados. Que este culto seja um culto marcante. Que as vidas saiam daqui cheias do Teu Espírito Santo. E nós vamos ver os atos de todos nós por aí. Oh Deus, eu quero fazer uma segunda oração. Eu quero orar pelas famílias dessa casa, as famílias dessa igreja, as famílias que estão aqui representadas. Nós sabemos que as famílias têm sido atacadas, e de fato são, mas nós somos o povo da cruz, o povo que intercede pelo nome de Jesus, e nós pedimos que o Senhor proteja as nossas casas. O Senhor, Pai, é quem vigia as nossas casas, e eu quero aqui apresentar os nossos filhos em Tuas mãos. Ai de nós se não for as Tuas mãos. Eu quero apresentar os nossos filhos. Deus, que os filhos dos nossos filhos sejam abençoados. Como a Tua palavra diz, que cada geração dessa igreja, cada geração dessa casa, as famílias aqui representadas, sejam cheias do Teu Espírito Santo. Nós oramos pelos casais dessa igreja, oramos pelos casamentos, repreendemos toda ação do inimigo que vem para separar, dividir. Nós oramos aqui e declaramos a Tua paz, o Teu amor, o descanso, a alegria, Senhor, a paciência nesses lugares, nesses lares. Esses lares serão transformados pelos nossos atos. Esses lares serão transformados pelos nossos atos de fé, pelos nossos atos, pela nossa busca de servir ao Senhor. E eu quero orar, Senhor, uma terceira oração. Eu quero orar pela nossa cidade, Senhor. Nós somos uma igreja de portas abertas, Senhor.
E nós oramos por essa cidade, Deus. Nós clamamos por essa cidade, Jesus. Nós sabemos que nós não temos força sozinhos. Então usa a nossa vida, Deus. Usa a nossa vida, que nós possamos alcançar nos consultórios, nos escritórios, Senhor, nos salões de beleza, Senhor, nas oficinas de mecânico, nas casas que trabalhamos. Ó Deus, queremos abençoar, Senhor, a todos que estão aqui, e que nossos atos possam alcançar essa cidade em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, que Viçosa é do Senhor Jesus, e nós faremos por onde? Nós caminharemos os teus passos para que essa cidade seja transformada. Oramos pelos nossos jovens, que às vezes estão cegos nesse dia. Oramos para que haja encontros com o Senhor. O teu Espírito Santo, da mesma forma que fez com Saulo, tem o poder de alcançar. Nós oramos em gratidão nesse lugar, Senhor. Oh Deus, nós oramos em gratidão. Será que você pode cantar? O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Cante bem forte, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Diga bem forte, o que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem? Aleluia. Aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Diga, faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. O teu povo clama-te mais uma vez. De novo. Faz de novo. O teu povo. Vamos lá, mais forte, diga, faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. Teu povo clama-te mais uma vez. De novo. Faz de novo. Teu povo. Diga mais uma vez, o que fazer? O que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Cara, me só a igreja cantar. O que dizer? Só a igreja, diga. O que? Aleluia. Aqui. Mais que ser bem-vindos, nós te desejamos outra vez aqui. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Glorifica o Senhor nessa noite. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que você e sua família seja abençoado. Você grave essa mensagem nessa noite. Floresça onde Deus te plantou. Amém? Voltar a palavra aqui, pastor Reinaldo. Amém. Amém.